Olá! Hoje eu queria conversar com vocês um assunto muito delicado. Eu acho que eu vou tirar o óculos para não dar o reflexo da luz. Eu fiz uma cirurgia, tá, gente? Então ainda tá um pouquinho e eu não tô usando maquiagem por um tempo. Então não se assustem com os meus olhos, é só pra gente ficar mais bonita. Mas o assunto que eu tenho pra dizer pra vocês, pra conversar com vocês hoje é um assunto um pouco delicado. Deixa eu tirar aqui pra eu não ficar vendo as mensagens do Zap. O que acontece é o seguinte: eu quero passar para vocês algumas orientações. Estou baixando aqui o volume para você ver que tudo tem tempo real. Eu estou trabalhando aqui e surgiu uma situação e eu achei melhor parar, gravar um vídeo de orientações para vocês, para as mulheres principalmente, para homens também, né? E justamente para a gente tentar resolver uma questão muito delicada que tem acontecido. Então, o assunto é abuso sexual. Infelizmente, com a pandemia, e isso já era previsto em alguns vídeos há muito tempo atrás, eu falei que a violência doméstica e o abuso sexual realmente aumentaria na pandemia, justamente porque as pessoas ficaram enclausuradas. N questões, eu não sou psicóloga e não compete a mim explicar isso para vocês agora, mas era de se prever. Infelizmente aumentou muito mesmo. Os casos de violência doméstica e de abuso sexual no escritório aumentou de uma questão drástica. Em contrapartida, os crimes em si diminuíram, mas não é esse o tema. Quero passar algumas orientações para as mamães, tá bom? Infelizmente, eu já disse para vocês e falo, os casos de abuso sexual que acontece, geralmente a gente tem estatísticas e tudo mais, que acontece dentro do seio familiar, tá bom? Então são até irmão, tá? Primos, tios, amigos, padrastos e até pais, tá? A minha primeira ponderação para vocês é o seguinte: gente, ouçam as crianças. Eu tenho casos que as mães, que as crianças falam para as mães: mãe, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, meninos e meninas, tá? E a mãe sempre acha que não, acha que o companheiro ou que o próprio pai não vai fazer isso e não escutam a criança. Então não estou falando assim, fiquem desesperadas e tudo é abuso. Não, não é isso. Ouçam a criança, tá? A criança, ela mostra sinais de abuso no seu cotidiano, tá bom? A gente precisa marcar uma live, inclusive com um psicólogo, terapeuta, para ver essa questão. Mas a criança, ela fala através de desenhos, através de comportamentos, através de algumas situações que realmente demonstram que a criança não está confortável com a situação. E muitas delas falam claramente que está sendo abusada sexualmente, tá bom? E crianças falam. Tô com um caso que a criança falou: mãe, aconteceu isso e o pai fez isso e fez isso e aquilo. Mãe, o padrasto, o amigo que vem dormir aqui. Mães, tomem cuidado, não coloquem homem para dormir dentro de casa. Acabou um relacionamento, cada um na tua casa, não façam isso. Escutem, tá? Outro aspecto. Se você teve algum tipo de suspeita, você tem algumas maneiras para resolver isso. Lógico, procurar um advogado, mas às vezes você não tem um contato com o advogado direto no momento. O UPA, ele pode fazer exame prévio, o UPML, mas geralmente o UPA é mais fácil. Corre pro UPA, viu que tá com alguma laceração, viu que tá alguma assadinha, algum machucadinho e tá com suspeita, chega no UPA, eles vão fazer o exame, eles têm conhecimento maior do que o meu, logicamente, porque eles trabalham com isso, para verificar se realmente é suspeita, realmente é uma suspeita ou não, e pode encaminhar para uma assistente social e pode dar andamento no processo nesse sentido. Outra questão é também a delegacia. Mulheres, existe a delegacia da mulher, tá? A DDM daqui de Bauru. Bauru e qualquer lugar, né? Porque eu posto os vídeos no YouTube, tem gente até de fora do país que vem entrar em contato comigo. Mas tem a DDM, Delegacia da Mulher. Mulher, você tem uma delegacia especializada. Se na sua cidade não tem a delegacia especializada, você pode procurar a delegacia comum, tá bom? Já vou fazer um vídeo também da Lei Maria da Penha. A gente tem casos de violência doméstica, psicológica, mas eu quero... hoje esse vídeo específico é sobre abuso sexual. Mãe, procure a delegacia, seja a delegacia normal, seja a DDM, Delegacia da Mulher, justamente para falar: olha, tá acontecendo alguma situação dessa dentro da minha casa. Dá para você sim fazer essa questão. Geralmente, eles já encaminham para alguns lugares, tá bom? Seja para o CREAS, para um estudo psicológico, enfim. Tomadas essas medidas preliminares, que são medidas de urgência, tá bom?
você procure um advogado especializado em violência doméstica, seja da área da família ou crimes ou... Desculpa, é que tem tanta coisa na minha cabeça para falar. Advogado especializado em direito de família, fundamentado nessa questão da Lei Maria da Penha, se for abuso, violência doméstica, e também ações criminais, tá bom? Outro paralelo, às vezes não é abuso sexual, às vezes é violência doméstica, às vezes é violência física e violência psicológica. Mesma situação, sofreu abuso e violência física, você corre no UPA para poder fazer o seu laudo preliminar. Lá você consegue fazer de imediato. Às vezes ele encaminha para a ML também. Dito isso, corre, faz também a polícia. A polícia, às vezes, ela faz o seu BO e te já encaminha com data e horário para você ir para a ML. Então, dependendo da circunstância, dependendo daquilo que fica mais próximo e mais fácil para você, tá bom? Abuso psicológico, também façam BO. Por quê? É através dessas provas que o advogado que você vai procurar vai conseguir fundamentar para que o juiz te conceda ou uma protetiva, se a gente não conseguiu lá na nossa Lei Maria da Penha, na DDM, que eles têm como conseguir isso de forma prévia, ou justamente fundamentar no processo criminal, seja de abuso ou seja de violência doméstica. Tá bom? Então, o boletim de ocorrência é o meio do qual nós, advogados, conseguimos provar ao juiz que houve algum tipo de ocorrência, o próprio nome já diz, né? Para que haja esse alerta e fale, excelência, alguma coisa está acontecendo, por favor, averigue. No processo, logicamente, existem N procedimentos que a gente pode fazer, como estudo psicológico, estudo psicossocial, enfim. Mas aqui é nossos alertas iniciais para saber o que você faz quando há abuso sexual, violência doméstica, física ou psicológica. Tá bom? Existem casos, inclusive, do qual a gente não consegue tirar o genitor, o marido, o companheiro, enfim, de dentro do imóvel, de dentro da casa, justamente porque a família ficou inerte. A cliente procura a gente para falar que houve sim algum tipo de ameaça, algum tipo de abuso psicológico, mas ela não fundamenta isso em provas, então o juiz ele não vai aceitar. Então é muito difícil do advogado trabalhar se justamente a gente não tomar essas providências prévias, tá bom? E para arrematar, doutora, que é o caso de hoje, fui na delegacia, o delegado se negou a fazer o boletim de ocorrência e consequente pedir a protetiva para mim. Telefone tocando, já vou ligar para o cliente. Acontece, infelizmente acontece, tá? Então às vezes por N motivos, a gente não pode justamente julgar o motivo pelo qual um profissional não faz, ele tem os argumentos dele, mas você pode sim levar o advogado até lá junto com você para poder fazer esse BO. Converse com o seu advogado, verifique certinho os valores e a gente consegue realmente verificar tudo isso. Então, dito isso, qualquer dúvida, aliás, eu vou fazer mais vídeos, tá certo? Então, desculpe a informalidade, a pressa, mas é justamente porque é necessário a gente falar isso. Então prestem atenção nas crianças, tá bom? E mulheres, não fiquem quietas. Um beijo.